Competência por prerrogativa de função. Algumas pessoas, em virtude da função que desempenham, possuem o direito ao julgamento por órgão de maior graduação. A competência estabelecida lá pelo STF, no artigo 102 da Constituição. O Executivo vai ser julgado. Quem vai ser julgado pelo STF, né? O presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, advogado-geral da União, presidente do Banco Central, controlador-geral da União. No Legislativo, os membros do Congresso Nacional, que são os deputados federais e senadores. No Judiciário, os membros dos tribunais superiores, STF, STJ, Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Outras autoridades seriam Procurador-Geral da República, Comandante das Forças Armadas, membros do Tribunal de Contas da União, chefes de missão diplomática permanente. E pelo STJ, quem seria julgado? A competência está no artigo 105 da Constituição Federal. Os governadores, os deputados estaduais, os membros do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional Eleitoral, dos TJs, dos TRTs. Outras autoridades seriam os membros dos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e municípios, membros do Ministério Público da União, que atuam perante os tribunais. Tribunais de Justiça seriam os prefeitos, os deputados estaduais, juízes de direito e os membros do MP estadual. Cuidado, sempre que o agente que goza de foro privilegiado incorrer em infração penal, mesmo que fora da sua jurisdição, será julgado perante o tribunal de origem. Exemplo, juiz de Minas Gerais que pratica um crime em São Paulo será julgado pelo TJ de Minas Gerais. Tribunais Regionais Federais, competência para julgamento. Está constante lá no artigo 108 da Constituição Federal. São os prefeitos, deputados estaduais, juízes federais, juízes do trabalho, juízes militares da União, membros do MP da União, Ministério Público Estadual, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do DF. Observação: se em caso do agente ter cometido crime antes de exercer a função, o processo será remetido ao órgão julgador competente para julgar o crime com a prerrogativa, enquanto detiver a função que determina a competência com prerrogativa. Eventual processo criminal não pode ser julgado por órgão diverso. Cessado o exercício do cargo, põe-se fim ao foro pela prerrogativa, porque não se estende para crimes que são cometidos posteriormente ao término do exercício funcional, ao teor da súmula 451 do Superior Tribunal Federal. Vejamos essa súmula mencionada. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Exceção: salvo nos casos em que já tenha iniciado o processo de julgamento naquele órgão, ele será o responsável para julgar mesmo após cessado o exercício do cargo.